Lando Norris, você que eu sei que, inclusive, eu acho que é o responsável por ele, entre aspas, ser palmeirense no Brasil, tá colocando aí as aspas, mas falando sério agora, Geraldo, muita gente fala, e a gente aqui fala toda semana sobre essa briga pelo título de 2025, e muito se fala da questão mental de Lando Norris. Você que é um cara muito próximo a ele, conhece ele bem, conversa com ele, conversa com as pessoas ao redor dele, é adepto dessa ideia que realmente o que falta ao Norris para se tornar um campeão mundial, talvez não seja nem a questão do talento que ele tem, mas é a questão mental? Bom, Eric, primeiro eu tenho que ser justo e dizer que quem realmente é muito amigo dele, muito próximo dele, é meu filho, Daniel. Sim. Pelo Daniel eu acabei me aproximando e eu admiro. Ele é o piloto que eu torço na Fórmula 1 pelo ser humano, por tudo. Eu gosto muito dele, né? Ele até brinca, ele me chama de boss, né? Quando ele me encontra, ele me deu um capacete autografado que tá The Boss. Na brincadeira, né? Porque acho que por causa do Dani ele fala assim. O Lando tem uma dificuldade aí. O Lando é um cara. Eu li uma vez o Jenson Button ficou fazendo esse comentário e eu achei que é o que realmente acontece. O Jenson falou que ele pensa muito. E o problema é que ele não pensa no que ele vai fazer. E ele pensa muito no que ele errou ou no que ele poderia ter feito. Fica remoendo, né? Fica remoendo. E isso compromete muito ele. Então, assim, se ele começa o fim de semana por cima, tal, a chance dele continuar por cima é grande. Se acontece alguma falha, ele não tem a força interna de falar, pô, errei, mas agora eu vou voltar a ganhar. Ele fica pensando, pô, por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assim? Quando ele senta no carro, putz, agora eu preciso fazer assim. E ele acaba não dirigindo naturalmente. Eu sempre falo para os pilotos que eu gerencio, eu falo assim, a hora que você senta no carro, você tem que dar risada e falar, porra, eu sou piloto, eu ganho para fazer isso, né? Quando é profissional, eu ganho para fazer a coisa que eu mais amo, que é correr. Então agora desliga e divirta-se. Porque eu acho que a performance só vem em qualquer atleta quando ele está feliz. Você pega um jogador de um jogo para o outro, você vê que ele não jogou bem, se você for lá apurar no fundo, alguma coisa aconteceu. Pode ser pequena às vezes, mas você não tem como falar, pô, o cara desaprendeu de um jogo para o outro. É que a vida dele particular, ou ele está com alguma encanação, ou dentro do clube, ou quer mostrar demais porque está achando que vai ser vendido. E o piloto de corrida é a mesma coisa. Eu vejo nos olhos. A hora que o cara sai do box, o olhar que ele olha para mim, você já fala, pô, hoje vai ser bom. Porque o cara flui. Porque a habilidade é uma coisa que vem naturalmente. Eu quis ser piloto, eu era ruim. Eu nunca consegui. Eu podia me esforçar ao máximo que eu não ia fazer nada, porque eu não tinha o dom natural. Então eu sempre estava tenso, segurava o volante com força, sabe, descia cansado. Por quê? Porque eu estava me esforçando para tentar ter o talento. Quando você tem o talento, é o contrário, né? Então o Lando tem o cara do lado dele que além de ser muito bom, é muito frio, né? O cara ganha a corrida e perdeu, ele desce do carro da mesma forma e tem a mesma cara, o mesmo posicionamento, né? Então ele está sofrendo com isso, porque além de tudo, além de ele pensar muito, ele tem que estar o tempo todo andando muito bem. E aqui, eu acho que ele tem riscos se continuar desse jeito, tá? Por mais que a gente não queira, por mais que eu não queira, mas assim, o nível que a McLaren hoje tem de performance, de carro, ela tem que ter um piloto balanceado, né? Se começar a ficar muito distante, o contrato dele termina em 2026, sabe? Então ele precisa fazer alguma coisa. Eu, inclusive, o Daniel está indo para a corrida do Canadá, tal, eu falei, Dani, conversa com o Mark, que é o manager dele, vê se tem alguma coisa que a gente possa indicar. Eu já trabalhei com tanto psicólogo esportivo, tanto cara que eu vi fazer resultado. Tony Canaan, por exemplo, foi um trabalho que foi feito com a Human Performance lá dos Estados Unidos. Ele mudou radicalmente depois desse trabalho. Alguns aceitam melhor, como qualquer um de nós, né? Exato. Tem gente que faz terapia, tem gente que não faz. Exatamente, né? Então, por exemplo, terapia para mim não funciona, né? Eu acho que é repetitivo, assim, mas eu faço porque eu acho que um dia vai funcionar. Tem gente que não vive sem.
né? Tem gente que eu conheço pessoas que não tomam uma atitude no dia seguinte se não falar com o terapeuta no dia anterior. Então eu acho que o Lando é esse problema. Tomara que ele consiga, né, passar por cima ou corrigir, né, e ter um coração um pouquinho mais blindado do que o coração dele, que é um coração muito bom, sabe? Um coração muito aberto, assim. Essa é a minha opinião. Um pouco de maldade ali, de talvez ali um egoísmo, pouquinho mais de... Um pouquinho menos de ingenuidade, sabe? De falar, não, aqui o cara não vai colocar, entendeu? O Piastri nunca vai esconder nada de mim, sabe? Ele tem que achar o tempo todo que está escondendo e ir lá fuçar e ver e querer entender que asa é, que o mecânico apertou, por que o pneu, qual a calibragem do pneu. Ele tem que fazer isso, cara. Mesmo você dizendo que torce para ele e tal, mas você imagina que esse ano aqui o título está encaminhado para quem? De novo a mesma coisa. Se ele conseguir fazer uma reviravolta, que não é fácil, né? É outra coisa que eu também sempre falo. Quando eu viro pro piloto e falo, curte aí, senta, seja feliz, esse que eu já expliquei. Não é fácil fazer, né? Eu acabo o speech, né, o que eu falei, falando, eu sei que não é fácil. Não estou falando para você que é fácil, mas você tem que trabalhar nessa direção. Se você estiver feliz dentro do carro, a performance vem. Então, o Lando, para dar essa virada, precisa ser alguma coisa, precisa ser um cara muito bom que vá lá no pontinho, sabe? Aquele psicólogo que sabe achar o pontinho e virar a chave, porque é difícil. Então, eu acho que realmente o Piastri tem mais chance, o que vai ser muito ruim para o Lando, na minha opinião. Assim, são 10 pontos de diferença. A gente tem aí, mas fora essa, mais 14 etapas. Não, eu acho 10, que o Norris... 10 é um pelinho. Não é nada. Com zero. 15 etapas por vir, eu acho que o trabalho, talvez, do psicólogo possa começar nesse sentido. O campeonato está plenamente aberto. E assim, o Norris, talvez, pensando na perspectiva dele, tem que focar no que ele fez nos últimos 2 anos. Sim. Que ele foi superior ao Piastri, inegavelmente. Eu acho que sempre bateu numa coisa que a gente já conversou com você, se não me engano, foi no WEC do ano passado. Já conversamos com o Nasser, que conhece bem ele. Como eu sou legendário, né, tem várias conversas. Lendário. Exato. Até o final. É que aí, no caso, é a nossa construção em rumo a lendário. A gente quer ser que nem você. Eu preciso encher o Eric um pouquinho. Então, é o primeiro motivo que ele me deu. Então. Sim. Que é essa coisa de não engrossar embates diretos na pista. Especialmente com o Max, não é nem com o Piastri, né? E é engraçado, porque o Piastri tá me ganhando, eu acho um excelente piloto, mas eu sou o defensor da narrativa anti-Norris. Eu sou o defensor daqueles que se incomodam com a narrativa anti-Norris, porque eu sempre achei que o Norris apanhou por coisas que ele não merecia. Embora eu acho que em algum momento ele precisa falar, chega, né? E não é nem com o Piastri, porque eu acho que ele estar 10 pontos atrás do Piastri é ideal. Ideal não é, mas se a gente tá defendendo que o Piastri é um animal, é porque ele é capaz de fazer boas coisas. Então, se o Norris está disputando com ele, ok. Só que eu acho que pesa muito em relação a ele essa coisa meio maniqueísta do Verstappen, do tipo, a gente viu o que o Verstappen faz. E a gente tava, o Verstappen paz e amor, quando ganhava tudo, ou com um carro ruim, conquistando muitos haters. E aí ele vai, abre e dá no meio do Russell. A gente vê esse Verstappen e fala, cara, é um urso. E aí a gente vê o Norris, uma figura muito simpática, e fala, cara, é o Zé Colmeia, entendeu? Para usar um urso. Para usar um urso. Então eu acho que ele apanha muito por isso. Não é nem na disputa com o Piastri. É nessa coisa do Verstappen assassino. E vocês espero que entendam o que eu tô falando. Eu tô falando Verstappen... Porque o que me incomoda, hoje em dia a gente tem que ter um monte de cuidado, é que a gente pega todas essas características que o Senna tinha, e aí o Senna é legal. É o destemido, you no longer go for a gap, you are no longer racing. O Verstappen é canalha. Não, pera aí, a gente precisa. O Schumacher é Dick Vigares. E eu sei que eles não são absolutamente iguais. Só tô falando que o ponto de partida de ser destemido é a mesma coisa. E eu acho que essa característica que as pessoas não veem no Norris, mas veem o talento, ele carrega essa cruz. E ele só vai vencer essa cruz o dia que, de fato, se o Verstappen for pra cima dele, ele mandar ele pra casa do cacete. Só que hoje, se ele bater com o Verstappen e o Piastri ganhar, ele fica 35 pontos atrás e não 10. Então é difícil, cara. Eu acho que é uma equação difícil que ele tem na cabeça dele. Eu concordo com o que você falou do Max, mas eu acho assim,
É até um pouco mais que isso, sabe? Acho que eu sinto que o Max não sabe perder. Não. Sim. E o Lando e o Piastri, os dois são muito parecidos. Quando eles não vão bem, eles falam: eu errei, podia ter ido melhor, ou parabéns, o Oscar que foi bem e fez isso. O próprio Oscar é assim também. O Oscar também fala: o Lando teve uma performance melhor que a minha na classificação. Então, isso é o ser humano que sabe o que não sabe perder, né? Ele não é o dono da bola como o Stroll e não chama o papai como o Stroll, mas ele chega na equipe, briga e fala, porra, né? Ele dá de frente, já deu várias vezes de frente com o Christian Horner, né? Já jogou... Mas e aí, o que é melhor? Não saber perder ou não, digamos, estabelecer limites dentro de pista? Então, Carlinhos, eu acho que assim, eu sou a favor do fair play. Tudo bem, o cara veio para te dar, você dá no cara. Não tem problema. Mas uma coisa é dar numa disputa, sabe, uma situação que, pô, ou eu ou ele e tal. A outra é dar de maldade, sabe? Como foi com o Russell. Como foi com o Russell. Mas acho que esse episódio é unânime que ele passou do... Sim. Não faz sentido, cara. E o Russell é outro gentleman. Né? O cara parece o 007. Sim, mas ao mesmo tempo que ele é um gentleman, ele já cruzou algumas linhas contra o Verstappen que eu não vi o Norris cruzar. Não, de pista e de entrevista. Assim, me dá essa percepção. Não, beleza. É mais malicioso. É o famoso assim, eu sou um gentleman, mas eu não sou otário. Sim. Então eu acho que... Tem uma sordidez britânica. eu acho que assim, é a única coisa que eu sinto falta, mas eu sinto, e isso não me faz carregar as tintas em cima do Norris, mas eu acho que a opinião pública traz isso. Só deixa claro pra galera também que você não tá chamando o Norris de otário. Não, eu não. Não, pra deixar claro, eu entendi o que você falou. Não, mas mas tudo bem, Eric, eu não me importo com a má interpretação das pessoas. Eu fui muito claro que eu tô falando que o Russell falou assim, meu amigo, eu imagino ele assim, eu sou britânico, mas Verstappen, não vem não que eu não sou otário. Eu não falei, eu não sou otário como nós, porque não é a minha visão. Se alguém perceber assim, eu realmente não me importo. Fica tranquilo, não precisa me defender. Eu vou te falar que tem uma boa diferença aí, que talvez vocês não tenham reparado. Qual é a origem da equipe que o Russell dirige? Alemã. Qual é a origem da equipe que o Norris? Britânica. E o que isso é diferente? Explica pra gente. O alemão, os caras vão pra cima. O cara é Luftwaffe. Eu lembro num briefing que eu participei quando o Tony correu aqui no Brasil de DTM pela Opel. E naquela época quem era o responsável pela equipe Opel era o senhor Norbert Haug, que depois foi para a Mercedes. Que era assim, na largada você bate nele para liberar o carro que vai andar. Britânico, mas eu vou te falar, hoje nem é tão britânica assim, era brita-americana, né? Sim, Zac Brown. Sim. Tem a imagem, sabe? Tem a imagem dos patrocinadores, tem a imagem. Então, acho que eles passam numa lavagem cerebral, num trabalho de mídia, de posicionamento. Esse é um bom ponto. Eu acho que nunca tinha pensado nisso. Eu estou falando o que eu penso, pelo amor de Deus. Não vou te dizer que a Alemanha. Hashtag informação. Exatamente. Mas eu vejo o Toto Wolff falando com o Russell, vejo o Craig Pollock, o Jack Brown falando com o Lando Norris. Você vê diferença no. Total. O Russell é isso aí. Total. Ja, genau. Total. Você tem que fechar o zíper, você tem que fechar o zíper, os seus patrocinadores, ou como você se posiciona, não esquece do relógio, tem essa coisa passa a mais mão no cabelo, né? Passa a mão no cabelo ou no boné para o relógio aparecer. Você pode ver, na McLaren bom, são 160 pessoas do departamento de marketing da McLaren. 160. É coisa, hein, meu? Se você vê uma apresentação da McLaren hoje para um cliente, cara, o cara não precisa fazer nada. É Hollywood. Veio o projeto para ele dar na agência e falou, executa. Como vai ser o pôster, como vai ser o ponto de venda, como vai ser a embalagem. Tudo no seu devido lugar. Então, eu acho que tem essa diferença grande naquele curso de mídia que eles fazem. Sim. Que deve ter alguém ali, como sempre tem alguém ali do lado, tem alguém já atrás da câmera, assim, sabe? Fazendo assim, menos. Mas... E o Russell é o Toto Wolff, fala, é mesmo, vai lá, dá uma porrada nesse cara. Esse Max tá folgado. Até porque o Toto tem um histórico com o Verstappen que talvez faça com que ele... Com certeza. Respalde o Russell, né? Legal. Plano X no rádio, né? Plano X, não é plano A nem B, plano X.